Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e abra nossos corações ao entendimento dos estudos dessa oportunidade. Gente, não são simples palavras, mas é um sentimento. A gratidão é muito grande por poder estar aqui mais uma vez. Eu agradeço muito por essa oportunidade. A gente já ouve falar, já há muito tempo, que o mundo está em fase de modificações, né? Está em fase de mudanças para melhor. E toda grande mudança, toda grande reforma, a gente sabe que sempre traz algum desconforto, não é verdade? E principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, a gente até para pensar assim, a gente fica se perguntando, poxa vida, se falam que o mundo está em evolução, por que dá a impressão que nós estamos evoluindo em função de tudo que a gente vê aí fora, tudo que está acontecendo aí fora? Ora, nós estamos observando isso numa passagem, mas se a gente ler um pouquinho sobre história do mundo, a gente vai ver que o mundo está numa ascensão, de fato. Já não tem mais aquelas cruzadas que matavam todo mundo, não tem aquela dizimação de colônias, de famílias, não tem aquelas matanças brutais que existia na Santa Inquisição, já não tem mais nada disso. Ao menos se tem, são em pontos isolados, mas não de forma generalizada como era naquela época. Então está sim havendo uma elevação, a coisa está indo para melhor. Só que nesse momento exatamente, o que acontece? É como o Haroldo Dutra Dias nos fala. Ele fala que até 1970 os umbrais estavam lotados de pessoas. E hoje os umbrais estão vazios. Onde estão essas pessoas? Estão encarnadas. Estão aqui junto com a gente. O nosso umbral, a nossa terra, eles estão aqui com a gente. Então, a gente vê tanta coisa acontecendo, de 70 para cá, veja só, muitos aqui têm filhos, têm netos que nasceram dos anos 70 para cá. Eu tenho uma filha, minha filha tem 43 anos. A gente não tem o direito de julgar, a gente tem o direito de aceitar as pessoas como elas são e, se formos chamados, fazer o melhor dentro do que nós podemos. Mas julgar esse ou aquele pelas atitudes, nós não temos esse direito. Esse direito cabe a Deus. Confiemos em Jesus, que sempre nos dá forças para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. Então veja só, dá a impressão que Jesus jogou a gente numa fogueira quando ele pediu para a gente encarnar nesse mundo, né? Se a gente soubesse o que vinha pela frente, talvez a gente pedia para vir um pouquinho mais tarde, deixa para quando tornar o mundo um mundo de regeneração, que aí eu não vou sofrer tanto, né? Não, mas viemos agora. Então, Jesus não largou a gente sozinho em hipótese nenhuma. Desde 1856, que já vem as obras codificadas de Kardec. Então ele sabia tudo o que se ia passar 200 anos depois, mas ele deu o apoio necessário para nós enfrentarmos esses dias de grande tribulação da melhor forma possível, através das obras codificadas. E nessas obras codificadas tem exatamente o tema sobre o qual nós vamos refletir essa noite, que é o Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho. É um capítulo que, se você tiver a paciência de abrir o Evangelho em casa e ler, reler, estudar novamente, prestar atenção naquelas palavras, vocês vão ver quanta força ele nos dá para nós suportarmos todas essas barreiras que nos são impostas nos dias de hoje. Eu julgo assim um capítulo maravilhoso. Então ele começa falando assim: o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração.
e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que é jugo? Jugo é aquela madeira meio modulada que vai nas costas do boi. Então fica um boi de um lado, um boi do outro lado. Para que serve isso? Serve para dividir o peso que vai ser puxado pelos bois entre dois. O peso não fica para um só, fica para os dois. Então é assim, no momento em que eles estão atrelados a uma carroça, a um arado para puxar todo aquele peso, com esse jugo tudo fica mais leve. E jugo no sentido figurado, que mais se aplica a nós, é submissão, obediência, obediência a Jesus, obediência aos seus ensinamentos. O que quer dizer o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Jesus se refere a quem vem com uma carga nos ombros, oprimido, cansado pelo peso de suas provas e expiações, e promete alívio, tornando leve o fardo de quem o procurar. Quem procura a Jesus, olha, sinceramente falando, quem procura a Jesus de coração leve, de sentimento elevado, encontra a paz que tanto precisa. É só elevar o pensamento a Deus, a Jesus, que a ajuda vem imediatamente. Vem aquele alívio que você tanto precisa. E aí vem o clareio da sua mente para você poder pensar de forma adequada de como enfrentar aqueles problemas. Isso vem para nós, mas a gente precisa exercitar isso. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, o que acontece com nós? Muitos de nós não temos paciência e a gente opta pela solução própria. E aí está na cara que a gente sempre quebra a cara, né? Quando a gente opta por uma ação pessoal nossa, a coisa sempre acaba dando errado, porque nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E do nosso jeito é a pior forma de acontecer, em função do nosso imediatismo. Então, humildemente, Jesus deseja que dividamos o jugo de nosso fardo com Ele. Amorosamente, Jesus nos diz: vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E isso vai acontecer de fato. Jesus nos ensina que seu jugo é a obediência, a maior de todas as leis. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, porque impõe por dever o amor e a caridade. Se nós formos fraternos o tempo todo com o nosso semelhante, não precisa sair correndo atrás das pessoas para tentar ser fraterno junto a elas. Não, de jeito nenhum. Deus coloca elas no caminho da gente. Então, nesse momento, com tudo que a gente aprende, através de palestras, através do estudo do Evangelho, a gente põe em prática. Aquele estudo vem momentaneamente ali e você rememora, você fala, poxa, é a oportunidade de eu botar isso em prática. E põe em prática, mas que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Não precisa ficar alardeando, anunciando para ninguém as boas obras que você faz. Guarda isso no teu coração. Num mundo tão atribulado em que vivemos é difícil, mas não é impossível nos concentrarmos em Jesus. A maior dica que eu dou com relação a isso, para a gente se concentrar em Jesus, para de ver novela, para de ver essas porcarias que tem na televisão aberta, para de ver essas notícias que quando liga a televisão pinga sangue. Sai fora disso. Procura palestra no YouTube, procura coisas edificantes, procura coisas que vão, informações que vão te acrescentar, que vão te elevar moralmente. Não adianta a gente ficar discutindo cada vez mais tanta coisa ruim que eles vêm apresentando para nós na televisão, porque isso não nos eleva moralmente, sinceramente falando. Isso só nos rebaixa cada vez mais ao nível das impurezas morais que estão aí à nossa disposição. E isso, infelizmente, o sistema exige isso, ele impõe o tempo todo para nós. É maçante isso. Todo sofrimento, misérias, decepções, dores físicas,
perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança sobre a justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, quem não espera nada além desta vida, entra em aflição o tempo todo. A gente vê a maioria dos políticos do país, sinceramente, eles têm o sentimento de que eles devem aproveitar ao máximo, porque depois disso não haverá mais nada, mas haverá. A gente sabe que haverá. Então, se a gente sabe que tem uma continuidade, a gente estuda para isso. Se a gente tem essa certeza, façamos o nosso melhor. Façamos o nosso melhor sempre. Mais uma vez eu digo, sem julgar ninguém. Quando Jesus esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ora, Jesus prometeu um outro Consolador. Quem foi o primeiro Consolador? Foi a primeira grande revelação, Moisés. Quem foi o segundo grande Consolador? Foi a segunda grande revelação, Jesus. E ele veio aqui, em todas essas passagens, foram passadas à frente as informações que nós estávamos aptos a entender. Nem mais, nem menos. Se você se você estudar o livro dos Espíritos, você vê lá a parte de Deus, onde ele fala que nós ainda não temos o entendimento necessário para saber mais sobre Deus, além do que nós sabemos hoje. O que isso significa? Significa que à medida que nós nos despojarmos da matéria física, à medida que nós nos desenvolvermos como espíritos, nós vamos ter abertas certas faculdades que vão permitir que a gente entenda Deus bem diferente do que a gente entende hoje, ou talvez não entenda, não sei. Isso vai de cada um. Então, tudo a seu tempo. Nada antes e nada depois. Tudo na hora certa. Então, Jesus prometeu um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo até então não conhecia, por não estar pronto para entendê-lo. Tudo acontece na hora certa. E tem gente que fala ainda que o Espiritismo já está decadente, não é mais atual. É atual, sim. É atual porque se tivesse alguma nova informação, por certo, ela já teria vindo ao nosso encontro. Então, essa é a informação máxima que nós podemos ter nesse momento, até o momento de transição. Quem sabe a hora que passar o momento de transição e nós tivermos o merecimento, tivermos o desenvolvimento moral, espiritual adequado, certamente outras informações que vão nos engrandecer mais ainda virão na nossa direção. Deus permita que sejamos merecedores de estar aqui no mundo de regeneração. O Espiritismo, terceira grande revelação, que é o outro Consolador, veio no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo. E o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. O Espírito de verdade é quem fez frente a esse compromisso para estabelecer todas essas verdades, todo esse conhecimento que foi deixado para nós. Chama os homens à observação dessa lei e ensina tudo o que devemos saber. Então, o que nós precisamos exercitar nesse momento é paciência, acima de tudo. Paciência para com tudo e com todos. Aí a pergunta que não quer calar. Quem é o Espírito de verdade? Entendemos que o Espírito de verdade é a assinatura que se coloca nas mensagens recebidas da codificação espírita, que possuem o hálito do Cristo, que são escritas sob a inspiração do Senhor,
sem que necessariamente Jesus se tenha feito presente nas reuniões mediúnicas, mas o embaixador autorizado a falar em nome de Jesus. Por isso, o Espírito de verdade, ele não se identificou, mas ele estava autorizado. Certamente Jesus estava assessorando tudo isso, com a permissão de Deus, porque ele falou que o meu Pai, em breve, vos permitirá um outro Consolador, que é o Espiritismo. Então, a permissão veio de Deus, Cristo administrou, e o Espírito de verdade se fez entre nós para passar todas as informações que nós devíamos ter. O Espiritismo nos fala de forma direta, clara e objetiva, e ergue o véu deixado de propósito em alguns mistérios. Para quem se atém, eu gosto muito do Evangelho. O Evangelho fala tudo. É o GPS da nossa vida, na minha opinião. Então, para quem se atém ao Evangelho, observa que a linguagem é clara, é fácil de entender aquilo. E quanto mais você lê, mais aumenta a sua percepção. Mais entendível, mais aquelas informações ficam arraigadas dentro de você. E é por isso que eu falo que quando tem uma oportunidade de você pôr em prática todos esses ensinamentos, a oportunidade vem. Quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. Ele ergue o véu deixado de propósito em alguns mistérios. Alguns mistérios que Jesus falou lá atrás, que Moisés falou lá atrás. Mas por que esses mistérios? Porque esses mistérios servem para aguçar a atenção das pessoas. Quando você fala com uma criança em alguma coisa que é misteriosa, a criança fica assim curiosa por saber do que se trata. Quer saber, até a hora que ela toma conhecimento daquilo. E ao longo de várias gerações, foi isso que aconteceu com a gente. Esses mistérios foram sendo deixados de tempos em tempos no nosso meio, para que, quando viessem as informações, a gente estivesse apto a entender. É assim que funciona. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Como se sentir feliz por sofrer se não sabemos por que sofremos? Ora, o Espiritismo consola aos que sofrem, nos dá uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores onde o homem sofre as consequências de seu passado. Às vezes a gente fala, eu sofro tanto, mas eu não sei por quê. Todos nós sabemos. Se você estuda o Evangelho de fato, você sabe por que você sofre. Nós estamos numa passagem, talvez fomos bons o tempo todo nessa passagem, mas e o esquecimento em que nós estamos mergulhados com relação a passagens anteriores? A cobrança vem. De uma forma ou de outra, a cobrança de vidas passadas chega até nós. Tem pendências, tem coisas que nós fizemos lá atrás e que no momento que nós estivemos na erraticidade, que nós estivemos na espiritualidade, nos foi dito, olha, você tem esse débito. Você precisa saldar isso. Você falou, esse aqui eu consigo. Esse aqui também, mas esse aqui eu não vou conseguir não. E aí sabe lá Deus se estando aqui, os outros dois que você falou que conseguia, você conseguiu de fato. Ou vai conseguir ainda? A gente não sabe. Então são dívidas que vão ficando, e às vezes aumentam um pouquinho mais em alguma passagem, e a gente tem que saldar isso de alguma forma. É por isso que eu cito tanto o Evangelho, porque através do Evangelho a gente tem uma preparação onde nós vamos estar formados para não nos machucarmos mais. Nós vamos estar dispostos a quitar as nossas dívidas sem reclamar, claro, porque quem reclama daquilo que está quitando como dívida, não tem valor nenhum perante a espiritualidade. E aí você vai ter que repetir a prova. Nossa vida é uma contabilidade perante as leis divinas, débito e crédito, devo, pago. Agora, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos diz o seguinte: para todo mal que você fez, faça todo o bem que você puder. E não
inerente e não o bem inerente àquele mal especificamente. Não. Faça todo o bem. Não importa qual bem. Não importa se é igual o mal que você fez ou não. Faça todo o bem que você puder. E com isso, a justiça divina vai nos dizer, uma hora, se nós estamos em débito ou se nós estamos em crédito. O que nós temos de merecimento, se é bom ou se não é bom. O Espiritismo mostra que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. É a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. Quitação das dívidas contraídas por nós mesmos. O homem compreende que é justo o seu sofrimento, entende que ajuda no seu adiantamento e aceita-o sem lamentações. As dores, frutos dos nossos maus atos do passado, não são em vão, mas toda expiação torna-se nula quando não as aceitamos. Então, sejamos benevolentes para com nós mesmos e vamos aceitar de bom grado tudo aquilo que vem na nossa direção e, para melhorar as coisas para o nosso lado, porque assim, a gente convive com duas coisas o tempo todo. Deus, que faz parte de nós, está dentro de nós, e o nosso ego. E o nosso ego é que nos impulsiona toda hora a fazer as coisas do jeito da gente. E é por isso que às vezes sai mal feito. Então a gente tem que começar a aprender a eliminar o nosso ego da nossa vida e elevar os nossos sentimentos, elevar o nosso pensamento e falar: Senhor, seja feita a tua vontade diante dessa provação. E Deus vai te conduzir. Deus vai falar: vem por aqui, vai por ali, tem calma, tem paciência, fica quieto, espera um pouquinho que tudo vai se resolver. Depende só de nós. O Espiritismo nos dá o conhecimento de sabermos de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós somos do universo. Nós já estivemos em outras moradas. Nós estamos estagiando nessa. Pode ser que depois dessa passagem, nós continuemos aqui no mundo regenerado. Pode ser que nós voltemos para casa no mundo superior. Pode ser que nós vamos para um outro mundo de provas e expiações, ou para um mundo mais inferior. Eu não sei. Deus é que sabe o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, nós somos viajores do tempo e do espaço o tempo todo. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, que é a falta de fé religiosa, não nos leva a nada. Estudando, nós tornamos dóceis, humildes, nos tornamos dóceis, humildes e submissos ao Criador. O Espiritismo é a revelação em que a morte é somente a da carne e a vida na carne é a prova escolhida durante a qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver. É preciso entender e meditar sobre as coisas que nos são reveladas. Haverá um momento em que nós estaremos tão desenvolvidos moralmente que não haverá mais necessidade de um corpo físico. Nós teremos só a matéria sutil, será só o espírito. Mas, enquanto esse momento não chega, nós precisamos passar por essas provas e expiações para nos tornarmos melhores. E aí você pergunta, mas como isso? Ora, nós estamos num corpo onde ele tem órgãos internos, ele tem hormônios, e tudo isso acelera o nosso desenvolvimento moral e espiritual aqui. Porque ele faz com que o espírito, que tem certas vontades que precisam ser controladas, o corpo faz com que essas vontades se acentuem, cresçam. E aí é um esforço maior do espírito para se conter diante dessas vontades exageradas. Vontades, às vezes, não tão legais assim. Então, a partir do momento em que a gente está controlando tudo isso dentro de um corpo físico que
quer nos impulsionar, ajuda nós a sermos impulsionados na direção errada, nós estamos nos elevando como espíritos que nós somos. É assim que funciona. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eles falam que quando nós estamos mergulhados na carne, nós estamos acelerando o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É a mesma coisa que você ir daqui para São Paulo a pé, você vai demorar um bom tempo. Ou ir de ônibus, você vai rápido. Se for de carro, mais rápido ainda. É a mesma coisa, a analogia é a mesma. Do além-túmulo que julgávamos o nada, vozes nos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Nós temos que fazer de tudo para vencermos a impiedade, aquela que está entre nós, e refutar a impiedade dos outros, não concordar com eles. Às vezes é um chefe, é um amigo, é um irmão, mas a gente não tem que concordar com isso, só porque é uma pessoa próxima. Tem que concordar. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. É o clamor no momento do passe, no momento da oração. No momento do passe, a gente tem o direito de fazer um clamor, sim. Não é só sentar e ficar quietinho esperando o passe acontecer. Jesus espera isso de nós, que nós nos manifestemos. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu estava com um problema no joelho, um problema sério no joelho. Achei até que ia ter que operar o joelho esquerdo, o menisco todo rompido. E aí, eu estava indo no centro, União Espírita lá de São Pedro, né? E, no momento do passe, eu simplesmente falei, olha para o meu joelho. Jesus, olha o meu joelho. E comecei a ficar bom. Mas faça isso com fé. Pede o que você precisa. Familiar, você, pede o que você precisa. Pede o que você deseja. Seja humilde. É isso que Jesus espera de nós. Na oração, pede o que você quer. Ah, não, mas Deus é onipotente, sabe tudo que a gente precisa, sabe onde a gente está. Sim, é onipotente, mas Ele espera a nossa manifestação de humildade para poder agir. Então sejamos humildes. Tudo isso funciona. Mas limpe o seu coração, antes de mais nada. Torne seu coração puro. O poder de Deus cobre a terra e por cada lágrima entrega a Ele um bálsamo que consola. Seremos fortes com devotamento e abnegação, que resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Devotamento é a dedicação. Dedicação a tudo que o Evangelho nos ensina. Você lê aquilo com fé, você estuda aquilo. Estuda e não para mais de estudar. Porque sempre vem uma compreensão maior em cima daquilo que você antes era só uma leitura. Então sempre vem uma compreensão maior. Aí à medida que o tempo vai passando, muitas coisas vão acontecendo na vida da gente. Aí você vai ligando aqueles ensinamentos do Evangelho a fatos aos quais você já esteve envolvido. Aí você vê tudo aquilo, você entende de que forma agir da melhor forma possível. E a abnegação, que é a ação do desprendimento, superação das tendências egoísticas da personalidade, é conquistada em benefício de si mesmo. Não devemos nunca nos colocar como sofredores. Devemos compreender que as dores físicas e morais nesse mundo nos cabem. Nós não somos sofredores. Nós estamos aqui aprendendo, resgatando nossas dívidas, nos melhorando como pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Então, ninguém aqui é coitadinho. Ninguém. Muita gente gosta de se vitimizar, mas isso é terrível. Com a aceitação e o sentimento do dever cumprido, nós vamos ter paz. Por quê? Porque agora a gente pode achar que não é merecido tudo isso que nós passamos.
Mas quando todas as cortinas se abrirem, quando nós desencarnarmos e voltarmos à pátria espiritual, todas as cortinas se abrem. Aí nós vamos saber o que é que nós tínhamos que fazer de fato e não fizemos. Ora, a necessidade do Espírito nessa hora é tão grande, mas tão grande, que é a mesma necessidade de uma pessoa num deserto árido, sedento por um copo de água. Imagina tomar aquele copo com toda aquela vontade no meio daquele deserto, aquele deserto que não tem um pingo de água em canto nenhum. Quando a gente chega lá em cima e vê os pecados que nós cometemos, as coisas erradas que fizemos, aquilo que nós nos comprometemos a acertar e não acertamos, a necessidade bate imediatamente na gente. E a gente quer voltar de tudo quanto é jeito para realizar aquilo que deixamos de realizar. Então vamos realizar agora. Nesse capítulo 6 do Evangelho, item 6, segundo parágrafo, temos a luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Jesus. No nosso silêncio, no nosso recolhimento, quando a gente se eleva, Ele está cultivando nossas almas. Quando nós estamos fazendo o Evangelho em casa, nós não estamos sozinhos. Mesmo que estejamos sozinhos fisicamente, mas tem mais gente ali com a gente. E eles estão abrindo o nosso coração ao entendimento de tudo que nós estamos sendo, de tudo que nós estamos estudando, de tudo que nós estamos lendo. Jesus é o caminho, grande médico das almas, que traz o remédio que irá nos curar e cultivar nossas almas para que sejamos felizes. Hoje que Jesus está tão presente, sim, Ele está muito presente entre nós, através das obras codificadas, através de todos os ensinamentos que Ele deixou a todos nós, enfim. Eu pergunto, estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Sabemos de fato o que ele quer de nós? Será que a gente sabe? Eu vou contar uma historinha para vocês. Certa feita, tinha um mosteiro afastado na Europa. E um grupo de monges se dedicavam a atender os necessitados. Então, cada dia, às 6 horas da manhã, um dos monges sabia, hoje é minha vez, então eu vou atender aos necessitados. Tocava a campainha, ele ia lá, abria a porta do mosteiro, recebia os necessitados, dava a palavra de consolo, servia o café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, ouvia as reclamações, ouvia as súplicas, ouvia tudo que eles tinham para falar. E havia nesse mosteiro um monge que há muitos anos fazia uma reiterada prece. Ele acordava muito antes do horário de abrir o mosteiro, orava de joelhos ao pé da cama e falava: Jesus, gostaria tanto que você aparecesse aqui, eu queria tanto olhar para você, poder olhar para você, conversar com você. E foi anos e anos nessa oração. Num belo dia, quando o monge acorda, ele dá de cara assim com Jesus aos pés da cama dele. Ele ficou assim, estremecido. Ele não sabia o que fazer. E entre lágrimas, impressionado com aquela presença, ele se ajoelha e tudo, só que toca o sinal do mosteiro. E aí ele se tocou, era o dia dele apresentar, se dedicar aos necessitados. E aí ele ficou ali olhando para Jesus, putz, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Fico com Jesus, vou atender os necessitados. Só que como ele era um monge espiritualizado, ele levantou e foi atender os necessitados. Foi aborrecido, cabisbaixo, porque tanto tempo que ele vinha pedindo por aquela oportunidade, e justo naquele dia é que Jesus apareceu. Muito bem, ele foi lá, atendeu os necessitados, fez tudo como era
direito e voltou cabisbaixo para os seus aposentos. E eis que na hora que ele abre a porta, lá está Jesus. Aí ele ficou muito feliz, suspirou, chorou aos pés de Jesus. Jesus fez ele se levantar e falou: meu filho, se você tivesse ficado aqui comigo, eu teria ido embora. O que Jesus espera de nós com essa história? Jesus, nosso guia e modelo, tem um amor imenso pelos fracos, sofredores, enfermos, e conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formiga para erradicarmos o mal do mundo. Então Jesus não quer que a gente leia, estude o Evangelho e fale: ah, que lindo, olha que maravilhoso. Jesus não quer que a gente abra o Evangelho, como muita gente faz, aleatoriamente. Pega uma frase: eu li uma frase maravilhosa, caiu direitinho para o que eu li para minhas necessidades naquela noite, e depois eu dormi que nem um anjo. Não é isso. Estuda o Evangelho. Estuda o Evangelho. Evangelho não é um calmante assim para você ler e dormir, não. É um livro de estudo para você ler, estudar e praticar. É para isso que é o Evangelho. Então Jesus não espera que a gente fique adorando as mensagens lindas de Jesus, o exemplo maravilhoso de Jesus. Não. Jesus quer que você estude, que você aprenda, que você ponha mãos à obra. Mãe Maria, eu me derreto por ela, eu gosto muito dos ensinamentos dela e tudo mais. Esses dias eu vi alguma coisa postado pela Vilma, dos Missionários da Luz, sobre Mãe Maria. Nossa, me derreti todo com aquilo e coloquei uma oração em cima que a Vilma também gostou muito. Ela não está ali do lado de Jesus, na espiritualidade. Ela está trabalhando. Ela está trabalhando junto aos enfermos, junto aos suicidas. Então, cada um, dentro daquilo que conhece, tem que trabalhar. É para isso que nós estamos aqui. Jesus não nos pede milagres ou que transformemos o mundo, pede apenas que transformemos a nós mesmos e nos dediquemos à caridade junto ao próximo. É aquilo que eu falei, não adianta a gente querer consertar o mundo, a gente está aqui para consertar a gente. Antes de você pensar em consertar alguém, filho emancipado, filho casado, não, conserte a si mesmo. Já é dura essa tarefa, que dirá consertar os outros. A doutrina espírita é o consolador prometido que reforça a virtude e ajuda muito na nossa autotransformação, a nossa reforma moral. A justificativa da bondade está na nossa essência. Por sermos espíritos imortais, filhos de Deus, suprema bondade e inteligência, nós não conseguimos viver em paz se não formos bons. Não vamos conseguir. Porque Deus que está dentro da gente está cobrando o tempo todo a gente de realizar o bem. É por isso que quando a gente faz o mal, aquilo fica vindo o tempo todo martelando em cima da gente. Poxa, eu não devia ter feito isso, fiz errado, a culpa é minha. Então evite de fazer o que é errado. Convivemos com Deus, eu já falei isso, nossa essência profunda e o nosso ego. Nosso ego que sempre quer prevalecer. Mas vamos permitir que Deus prevaleça. Senhor, seja feita a sua vontade. Se não perdoarmos, adoecemos. Se não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se não formos fraternos, vamos sofrer de depressão e solidão. Porque não estamos desenvolvendo nossos potenciais de inteligência e de bondade. Ora, tudo que a gente fizer de errado, vem alguma coisa da parte de Deus para nos colocar no caminho certo. Podem ter certeza disso. Deus sempre nos ampara dessa forma. Meu filho, você está no caminho errado. Alguma coisa de ruim vai nos acontecer. A gente nunca deve agir por impulso da raiva, porque certamente nós vamos fazer coisas das quais nós vamos nos arrepender muito. Se você se arrepende de alguma coisa que você fez, ora, pegue o telefone, ligue para a pessoa e peça desculpas. Você não vai ser menos ser humano por isso.
Você vai ser muito mais ser humano perante Deus. E isso é o que importa. Onde e como vamos experimentar a ação do Cristo em nós? Nas páginas do Evangelho, sentido e vivido, pensado e meditado. E ele age dentro de nós, sim. Pode ter certeza disso. Estude o Evangelho, eu diria, 70 vezes, 7 vezes, eternamente. Estude sem cansar. Tira um dia por semana, 5 dias por semana, reserva um horário. Seja fiel àquele horário e lá você estará sempre acompanhado, muito bem acompanhado. O estudo desse capítulo encerra com uma grande mensagem a todos. É uma mensagem que existe lá no púlpito do União Espírita de São Pedro, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, o Espírito de verdade. É isso tudo que nos diz esse capítulo, que eu julgo um capítulo assim, que nos dá muita força para nós podermos superar todas as dificuldades que nós estamos atravessando. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por mais essa oportunidade.